está nesse lugar? Mas vamos ler a Bíblia. No livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 8. Amém, irmão? Vamos se preparando, porque os nossos corações vão receber uma dinamite espiritual. Aleluia! É uma dinamite, é o poder de Deus, que ninguém consegue resistir. Oxalá que os homens do nosso país conhecessem o poder de Deus, conhecessem esse poder que nós possuímos. Eu estava aqui imaginando, vendo esta grande igreja, honrado pelas nossas autoridades, crentes e não crentes. Que privilégio tem a nossa igreja hoje. Mas eu não sei a história da igreja aqui de Itaporanga, não é isso? Mas eu tenho certeza que não começou assim. Não começou assim. Começou aqui com 2 ou 3 irmãozinhos humilhados, perseguidos, detestados, criticados, zombados. Foi assim que começou. Começou assim em todo o Brasil, em todo o mundo. Começou em todo mundo. Essa igreja não começou honrada, cercada de pessoas importantes, amigas nossas, não. Começou com um irmãozinho humilhado, perseguido, criticado. Não vai nessa igreja, esse povo não presta, é do diabo. O povo da Bíblia não presta. Esse povo, eu me lembro lá no Paraná, quando apareceu os primeiros evangélicos na cidade que eu morava, o meu pai dizia, não passe na porta dessa igreja, porque na hora que eles fazem aquele barulho, aparece um bode preto lá, e o bode preto ataca todo mundo, deixa o povo doido. Olha, cuidado com esse povo. Mas essa igreja não parou de crescer. Aleluia, aquele irmãozinho humilhado, dando glória, aleluia, orando, chorando, aí ganhou, ninguém vai lá, mas de repente o indivíduo vinha, aceitava, aí não vai mais lá não, porque fulano já enlouqueceu, já virou crente, não vai lá, nem passe perto, mas começou a contagiar, ninguém queria, mas todo mundo veio, porque ser crente não é gosto não, venha na marra, vem na marra. Sim, senhores, eu tenho exemplo da minha família. Ninguém queria ser crente, sou de uma família tradicionalmente católica. Não gostavam de crente, detestavam, mas todo mundo virou. Quanto mais não gosta, mais rápido vira. Porque Jesus falou, não foi vocês que escolheu a mim, mas eu vos escolhi a vós. Aleluia! Vamos ler a Bíblia. Em todo tempo sejam alvos os teus vestidos, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Eu quero basear as palavras que Deus colocou no meu coração na última parte do texto. Nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Vamos deixar a primeira, porque nós não temos tempo para falarmos sobre as duas partes. Então vamos falar só sobre uma. Nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Antes de irmos direto ao que o texto nos mostra, nós gostaríamos de lembrar que quem falou essas palavras, e possivelmente quem as escreveu, foi o grande sábio Salomão, um homem conhecidíssimo dos evangélicos e conhecido de todos os homens, porque ele entrou para a galeria dos homens mais importantes da história da humanidade. Esse Salomão foi um homem muito maravilhoso e conhecidíssimo. Agora veja bem, por muitas cidades do Brasil por onde temos pregado, às vezes somos interceptados por alguns irmãos que nos fazem muitas perguntas, e entre elas surge sempre a seguinte pergunta: pastor, Salomão foi para o céu ou foi para o inferno? Salomão foi salvo ou está perdido? Isso pelo fato de Salomão ter feito algumas coisas erradas, o que é próprio de todos os seres humanos. Há aqueles radicais que são mais diretos em afirmarem que Salomão não teve salvação por causa dos seus erros. Veja bem, quando me fazem esta pergunta, eu gosto sempre de responder dizendo que Salomão teve 3 fases em sua vida. E então eu quero falar sobre isso para que os irmãos conheçam quem é que falou esta palavra. Porque eu não posso acreditar no que alguém disse, sendo que eu não sei quem é ele, não conheço nem sequer o seu destino eterno. Deus também não permitiria que um homem condenado a viver no inferno pudesse nos dar exemplo tão maravilhoso como deu Salomão. Então eu gostaria de falar sobre a vida de Salomão, para depois irmos ao que ele falou e analisarmos as suas palavras. Eu gostaria de falar sobre a vida de Salomão em 3 fases. A primeira fase começa por volta do seu nascimento. Ele teve um privilégio que eu não tive. Ele procedeu da união da rainha Batseba com o rei Davi. Ele procedeu de uma família tradicionalmente rica na época. Isso já foi um privilégio. A Bíblia diz em 2 Samuel capítulo 12 versículo 24 que no dia em que Salomão nasceu, Davi, ao ver a criança, ficou muito feliz, e ele olhou para o menino e disse: o seu nome será Salomão, que quer dizer pacífico, possivelmente profetizando a característica do reino que Salomão haveria de trazer para toda a nação judaica. Mas a Bíblia diz, no versículo 25 do mesmo livro e do mesmo capítulo,
capítulo que na mesma oportunidade Deus usou o profeta Natã e olhou para Davi e disse: você está chamando este menino de Salomão? Davi disse: sim, senhor. Agora eu, o Senhor Jeová, o chamarei de Jededias, que quer dizer amado de Jeová. Deus falou: esse menino é meu amado. E eu quero dizer uma coisa para os senhores: quando Deus ama o homem, Deus não permite que uma pessoa que ele ama vá para o inferno. Ele batalha para que essa pessoa seja salva até na última hora, porque ele ama. Os senhores pensam que nós somos crentes porque somos bonzinhos? Isso é um direito de mérito? Não, senhores, nós somos crentes porque Deus nos amou em Jesus Cristo, e por isso nós estamos aqui dentro da igreja. Quando nós estamos fracos, Ele nos fortalece. Quando vamos cair, Ele nos segura. Se caiu, Salomão foi próspero nesta primeira fase dos dois aspectos. Na vida material, a história diz que com 19 anos de idade, ele assumiu o trono no lugar de Davi, seu pai, daquele grande povo de Israel, uma grande massa humana que Deus havia levado para aquela pequena nesga de terra na Palestina e tinha abençoado. Eles viviam felizes na época, e então Deus elegeu a Salomão e colocou no trono com 19 anos no lugar de seu pai, e Deus abençoou Salomão. A Bíblia diz que ele foi o rei mais rico da época, e nunca houve um antes dele em termos de riqueza e sabedoria. E a Bíblia diz que nem depois dele em Israel houve um homem tão rico como ele, porque Deus o amava e Deus então o abençoava. Se os senhores lerem o capítulo 4 de 1 Reis, os senhores vão encontrar que a receita anual de Salomão era de 666 talentos de ouro. Ele recebia todo ano de imposto, uma quantidade que daria para pagar a dívida externa do Brasil umas 2 vezes, e ainda sobraria dinheiro para ajudar muitos brasileiros. Salomão recebia todo ano de imposto no palácio, porque Deus amava Salomão e abençoava. A Bíblia diz que a receita diária de Salomão, ou seja, ele usava fazer uma festa no palácio, ou vivia em festa todo dia, porque Deus o abençoava. E então, em gratidão a Deus, ele alimentava uma multidão de pessoas no palácio. E a Bíblia diz que só de farinha de trigo, uma farinha especial que eles preparavam lá em Israel, a Bíblia diz que Salomão gastava 30 coros de farinha por dia, uma quantidade equivalente a 10.600 litros de farinha, de manhã e de tarde, no almoço e na janta, isso todo dia. De farinha comum, a Bíblia diz que Salomão gastava 60 coros, uma quantidade equivalente a 21.200 litros de farinha, porque Deus amava Salomão e Deus o abençoava. Aleluia! Eu estava conversando com os irmãos da cozinha antes de subir ao templo, e eles estavam me contando a quantidade de animais que foram mortos nesses dias de festa, e inclusive me parece falar sobre uma quantidade de 5 vacas. Eu me lembrei de Salomão. A Bíblia diz que Salomão matava 10 vacas gordas todo dia, 10 vacas gordas e 20 vacas comuns. 10 eram cevadas especiais, 20 vacas comuns todo dia, para o almoço e para a janta no palácio dele, porque Deus o amava e Deus o abençoava. E a Bíblia diz que Salomão matava 100 carneiros, sem contar as aves, porque não dava para enumerá-las, de tantos que era. 100 carneiros sem contar as aves. Um homem abençoado e amado de Jeová. A Bíblia diz que ele tinha 40.000 estrebarias, 1.400 carros de guerra e 12.000 cavaleiros. Ele dominava de um rio até o outro, de um extremo da Palestina até o outro extremo, porque Deus havia amado a Salomão e Deus o abençoava. É exatamente o que acontece quando nós somos amados de Deus, e Deus nos amou em Jesus Cristo, e por isso nós estamos sendo abençoados nesta noite por Deus. Aleluia! No aspecto espiritual, Salomão, ele foi singular na história bíblica. A Bíblia diz que ele orou e Deus lhe encheu de sabedoria. Deus apareceu a Salomão 3 vezes, e todas as 3 vezes que Deus lhe apareceu foi para lhe dar sabedoria. Ele se tornou o homem mais sábio da época. A sua sabedoria, o seu conhecimento começou a ser espalhado, a notícia, a sua fama, todo mundo ficou conhecendo o rei de Israel chamado Salomão, o homem que tinha uma sabedoria que não era intelectual apenas, mas era a sabedoria do Espírito Santo. A prova é tanta que a rainha de Sabá veio da Etiópia para ouvir a sabedoria de Salomão. Ela ficou de boca aberta porque Salomão respondeu todas as perguntas que ela fez, e ainda conseguiu adivinhar os pensamentos da rainha, o que o homem natural não pode fazer, mas Salomão fez, porque o Espírito de Deus repousava sobre a sua cabeça.
A Bíblia diz que a rainha ficou de boca aberta. No final de todos os testes que ela fez com Salomão, ela disse: eu estou apavorada, o que me disseram sobre você é bem menos do que eu estou vendo. Eu vi muito mais do que me disseram na minha terra. E então fez um teste com ele. A história diz que ela trouxe dois vasos de flores artificial e original da terra dela, mas eram muito parecidos. Colocou a distância e disse: o Espírito de Deus é sobre você, eu quero que você me diga sem tocá-las qual daqueles vasos de flores são original ou artificial. Por alguns momentos Salomão ficou perplexo diante da rainha de Sabá, mas Deus lhe orientou. Ele mandou que o seu servo trouxesse algumas abelhas e soltou dentro da casa, e as abelhas pousaram em um vaso de flor. Ele disse: aquelas lá são as originais, porque as abelhas não pousam em flores artificiais. E ela disse: é incrível a sabedoria que Deus te deu. Aleluia! Aleluia! Ele foi tão sábio que ele escreveu 3 livros da Bíblia. O senhor sabe disso: Eclesiastes, Provérbios e Cantares de Salomão. O senhor sabe que ele compôs 1005 cânticos e disse 3.000 provérbios. Era filósofo. Ele disse 3.000 provérbios, mais do que Sócrates e muitos outros da história da filosofia. Ele disse 3.000 provérbios. Como se tudo isso não bastasse, ainda escreveu o Salmo 72 e o Salmo 127, porque Deus o havia enchido do Espírito Santo. Mas aí entra a segunda fase na vida de Salomão. Como qualquer homem é capaz de se envaidecer devido à riqueza do poder, ele se envaideceu, deixou o orgulho tomar conta da sua vida, construiu um harém, encheu de mulheres princesas, se levou pela idolatria, pelo pecado de prostituição, e isso afastou Salomão do Espírito de Deus. Ele ficou distante de Deus. Um vazio dentro da vida de Salomão tomou conta daquela alma. Ele ficou longe do Deus de Israel, do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Jacó e do Deus de Davi, seu pai. Mas quando Salomão ficou velho, entra a terceira fase da vida dele. Ele se converteu, se arrependeu, reconciliou com Deus e viveu o resto da vida não como rei, mas como pregador. Ele virou pregador como eu. Largou de ser rei, deixou o trono, deixou o filho dele no trono, mas disse: agora eu quero ser pregador. Tem gente que até assume: mas pastor, pregador, virou pregador. Pode ver, Eclesiastes capítulo 1, versículo 12. Eu, o pregador, fui rei sobre Israel. Ele não está dizendo eu sou, ele disse fui, ele era pregador. Eu, o pregador, fui rei sobre Israel. Aleluia. E sabe o que é que Salomão pregava? Ele pregava o Eclesiastes, que foi o último livro que ele escreveu quando estava velho. E por que ele pregava o Eclesiastes? Porque ele não pregava para uma multidão que nem eu estou pregando hoje, que não sabe a minha vida, não me conhece, mas ele pregava para uma multidão que tinha visto ele crescer no palácio real em Jerusalém, tinha visto ele governar o povo de Israel e conhecia todos os erros de Salomão. E então o que ele pregava? Ele pregava para aquela multidão e dizia: gente, eu fui rei sobre Israel, como vocês sabem, eu tive ouro, tive prata, tive dinheiro, tive fazenda, tive tudo o que queria, eu tive mulheres, princesas, eu tive tudo, mas eu descobri: tudo é vaidade, tudo é vaidade, tudo é vaidade, tudo é vaidade. E ele terminava sempre o sermão dele dizendo assim: teme a Deus, guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todos os homens. Oh, aleluia! Foi esse Salomão que disse: nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Agora surge uma pergunta: mas pastor, por que Salomão, sendo um homem mais sábio, disse nunca falte óleo sobre a tua cabeça? Veja bem, ele poderia ter dito nunca falte óleo sobre o teu coração, uma vez que aparentemente o coração é uma das partes mais importantes do corpo. A Bíblia fala tantas vezes: filho meu, dai-me o teu coração, porque Deus quer morar no teu coração, porque o teu coração. Mas se formos analisar a realidade, quando a Bíblia está falando de coração, ela está usando um sentido figurado, não está falando de um bolo de carne que trazemos no nosso peito, que é uma bomba para funcionar o sangue e mantermos vivos na terra. Não é nesse bolo de carne que Deus mora. Deus mora na nossa alma, no nosso espírito. Ele mora na nossa personalidade, naquilo que nós somos, no homem interior. Deus mora no Jackson que está dentro deste. Aleluia! Agora Salomão descobriu uma coisa que a medicina moderna levou muitos anos para descobrir. Ele descobriu que o segredo da vida não estava no coração apenas, estava no cérebro. Ele disse: nunca falte óleo sobre a tua cabeça. É porque não tinha na linguagem dos hebreus a palavra cérebro, o vocábulo cérebro. Senão ele tinha dito: nunca falte óleo no teu cérebro, porque ele sabia que o segredo estava no cérebro. É tanto que a medicina antigamente, uma pessoa morria, examinava, o coração estava parado, dava o atestado de óbito, era enterrada. Mas evoluiu, descobriu que pessoas sofriam parada cardíaca
cardíacas e depois eram enterradas vivas, e depois voltavam, mas acabavam morrendo. E então aonde está o segredo da vida? Está no cérebro. Hoje só está morto se o cérebro estiver parado, coração e cérebro. Mas Salomão descobriu antes da medicina. Por isso ele disse: nunca falte óleo sobre a tua cabeça, porque o cérebro é a torre de controle do corpo. Todos os demais membros do teu corpo vivem em função do cérebro. E então, se o Espírito Santo dominar o teu cérebro, dominar a tua cabeça, todos os demais membros do teu corpo viverão em função da vontade do Espírito Santo, e você servirá a Deus de corpo, alma e espírito. Segunda razão porque Salomão disse: nunca falte o óleo sobre a tua cabeça, porque quando você tem o azeite de Deus no cérebro, na massa cefálica, na massa cinzenta, você é uma pessoa que entra em uma outra dimensão. Observe bem, todos os irmãos cantores, pregadores, pastores, obreiros que servem a causa de Deus, que se destacam no ministério, foram homens como qualquer outro, que viviam sentados aí no banco, e Deus os levantou daí e colocou para serem abençoados. E quando uma pessoa começa a ser abençoada por Deus, alguém fica preocupado: mas por que o irmão José, a irmã Maria, o irmão Antônio é diferente? Era irmão simples como nós, outro dia estava conosco, agora está pregando, agora está cantando, agora está curando, agora está expulsando demônio. O que está acontecendo? Ele é igual a mim? É óleo de Deus na cabeça. Aleluia! É óleo de Deus na cabeça. O Espírito de Deus entra no cérebro, nas células, e então enche de pensamentos positivos. Aqueles pensamentos negativos: ah, não dá para mim, eu não posso, eu não consigo, sou novo ainda, não é tempo, vou esperar. Desaparece e começam a ser substituídos por pensamentos positivos. Quando você quer pensar: não, eu não posso, aí o Espírito Santo lá no cérebro, na origem do pensamento: você pode, você consegue, você pode, você faz, é você mesmo, eu estou te mandando, faça! Aleluia! E a gente não suporta ouvir a voz do Espírito Santo, e então começa a fazer um trabalho diferente para Deus, porque os pensamentos negativos desaparecem. Eu me lembro que eu vivi muitos anos na igreja, e eu dizia: não, eu não posso, não, isso não é para mim. Mas um dia, o Espírito de Deus invadiu a minha alma, e daqui a pouco eu começo: não, eu posso, é comigo mesmo, eu vou fazer, e começa a fazer. Mas o que aconteceu com o irmão Jackson? Eu fui criado numa igreja desde garoto, dei muito trabalho para o pastor, todo mundo sabia que eu era problemático, daqui a pouco eu começo a mudar. O que aconteceu com o senhor, irmão Jackson? Não sei. O que aconteceu? O senhor não pregava, agora está pregando. O senhor tinha medo de endemoniado, agora está expulsando o demônio. Os enfermos não saravam, agora sara. Não sei, mas eu descobri depois: o óleo de Deus na cabeça. Aleluia! Aleluia! Óleo de Deus na cabeça. Nunca falte o Espírito Santo no teu cérebro, na tua cabeça, porque você entra em uma dimensão maior. Eu quero dar o exemplo de um homem na Bíblia que os senhores conhecem muito bem. O nome dele é Davi, pai de Salomão. Por isso Salomão tinha convicção quando falou: nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Veja bem, Davi era um moço comum, era um moço natural como qualquer outro moço da nossa época. A Bíblia diz que ele era um simples pastor de ovelha, sempre em contato com a natureza lá no campo, um moço retraído, pacato, que vivia lá no interior apacentando as ovelhas do pai. Mas um determinado dia Deus apareceu a Samuel e disse: Samuel, enche o teu vaso de azeite e vem, e enviar-te-ei à casa de Jessé o belemita, porque eu escolhi um rei dentre os filhos de Jessé. Salomão encheu um vaso de azeite, aliás, Samuel, e foi à casa de Jessé. Quando chegou lá, disse Jessé: Deus me mandou aqui, eu vim ungir um dos teus filhos a rei sobre Israel. O Jessé falou: um dos meus filhos rei? Sim. Aí o Jessé ficou empolgado, trouxe logo o Aminadab. O Aminadab era o maior dos filhos de Jessé, o mais velho, o maior, esbelto, um rapaz simpático, bom de briga, era um grande guerreiro na época. E o Jessé falou: para ser rei é o Aminadab, inteligente, culto, esbelto, alto, e o que a lei exigia para um rei. Aí trouxe o Aminadab. O Aminadab era tão bonito que o profeta Samuel foi tentado a ungir. Mas quando foi ungir, o Senhor falou: não, Aminadab, não, Samuel, eu não olho como você não, eu vejo o que está dentro. Ele é bonito assim, mas não escolhi ele não. Aí, não é esse. Aí traga um Samar, era o outro também e tal, bonito, esbelto, traga o Samar. O Senhor falou: também não é o Samar. E foram trazendo todos, não era ninguém. O Samuel falou: acabou-se os mancebos, Jessé? Não, acabou não.
Tem um rapazinho, o Davizinho é o caçula, tem 17 anos, mas ele não tem condição de ser rei. Se o Aminadab não tem, o Samar não tem, coitadinho do Davi. Ele é pastor de ovelha, viçola no campo, a única coisa que ele sabe tocar é a harpa, toca muito bem, mas fora disso não sabe mais nada sobre política, economia, administração. Ele não fez curso de nível superior, ele não tem condição de ser rei Israel. E o Samuel falou, só que ninguém vai almoçar hoje enquanto não trouxerem ele aqui. Trague aqui o rapaz. Foram buscar o Davi está lá olhando as ovelhas. Daqui a pouco alguém chega e fala, Davi, Samuel está te esperando, diz que não vai almoçar enquanto você não chegar. Samuel era o homem mais importante de Israel na época, afinal ele exercia uma função de juiz e sacerdote e ainda orientava o rei Saul, que estava fora da vontade de Deus. E aí, Samuel quer falar comigo? Tinha que marcar audiência para falar com o Samuel, porque ele era um homem ocupadíssimo na obra de Deus, e agora queria falar com o Davi. Eu deduzo que o Davi nunca tinha apertado a mão de Samuel antes daquilo, e agora o Samuel queria falar com ele. Era como se uma pessoa importante do governo do presidente Collor fosse na minha casa me procurar. Eu ia ficar preocupado com o que está acontecendo, porque Samuel era um homem importante no governo de Israel na época. Agora queria falar com o pastorzinho de ovelha lá do mato, o Davi veio. Quando chegou, o Espírito de Deus falou, Samuel é esse. Aí o Samuel pegou o azeite e derramou na cabeça de Davi, e a Bíblia diz assim, o Espírito do Senhor se apossou da vida de Davi. Aleluia! E tem uma, meus amados irmãos e amigos que me ouvem, o Davi nunca mais foi o mesmo homem. Ele mudou a partir daquele momento. Não era o Davizinho, simplesinho pastor de ovelha, não. O que é que ele fez? Foi para o palácio? Foi fazer campanha política? O que é que ele fez? Não, voltou lá para o pasto cuidar das ovelhas. Voltou, a unção na cabeça, o azeite na cabeça, algo diferente dentro dele, um poder, uma coisa sobrenatural. Não era mais um Davi comum, era um Davi sobrenatural. Tinha alguma coisa importante dentro dele. Aí ele está lá apacentando as ovelhas, daqui a pouco apareceu um leão. O leão pegou uma ovelha, abocanhou uma ovelha. O Davi olha para o leão e quis correr, porque quem é que não corre do leão? Ainda mais um garoto de 17 anos, lá no campo sozinho. Eu vou correr, mas lá no céu empolgou a Davi. Davi não resistiu à voz do Espírito Santo. Ele não resistiu. Ele foi lá e agarrou o leão pela barba, arrebentou o leão pelo meio. O diabo olhou assim e falou, opa, eu não quero conversa com esse rapaz não. Irmão, o diabo ficou assustado, porque o menino pegar um leão assim, sem arma, sem nada, e estraçalhar, irmão. Quem é que não tem medo de um homem desse? O diabo falou, peraí, não quero conversa mais com o Davi não. Irmão, o homem quando tem a unção de Deus na cabeça, ele faz coisa que até o diabo fica assustado. Ele mesmo não compreende, o mundo não entende. Como ele faz isso? É o azeite de Deus na cabeça. Aleluia! E a Bíblia diz que pareceu um urso por lá. O senhor sabe que é urso, um animal enorme, de muita força. O Davi matou o urso do mesmo jeito que matou o leão. Nem o Davi entendia, mas o que aconteceu comigo? O azeite de Deus na cabeça de Davi. Eu me lembro uma vez, eu fui convidado para pregar numa cidade no estado de Minas Gerais, onde era proibido entrar crente. E o fator que me levou a pregar nessa cidade foi porque morreu uma única irmã que morava lá, e o padre proibiu aquela irmã ser enterrada no cemitério da cidade. E o pastor da região ficou triste, porque não pôde sepultar a irmã no cemitério. Eu estava passando, pastor Jacques, o senhor tem coragem de fazer uma cruzada nessa cidade? Eu disse, tenho. Ele falou, só que é perigoso, não tem problema, vamos lá. Marcamos e mandamos anunciar que iríamos lá. Logo uns 15 dias depois da cerimônia fúnebre da irmã, que tinha sido feito em outro lugar que não foi permitido na cidade. Vamos lá, chegamos na cidade num sábado, 5 horas da tarde. Aí um garoto veio nos encontrar, porque a cidade era cercada com arame farpado, tinha umas 300 casas, mas o pessoal da cidade não gostava de crente. E um menino olhou para mim e disse, o senhor é o missionário que está vindo pregar? Se sou. Disse, olha, mandaram dizer para o senhor não passar esse portão para dentro, porque o senhor não vai sair vivo da cidade. O pastor olhou para mim e disse, como é que é, irmão Jacques? Vamos entrar? Eu disse, vamos entrar. Nós estamos no Brasil ou eu estou na União Soviética? Eu não estou nas cortinas de ferro, não estou na China, não estou na Uganda, eu estou no Brasil. E eu vou pregar hoje aqui, além de estar no meu país, eu vou pregar no nome de Jesus. E entramos. Nós tínhamos o carro do irmão que nos levávamos aparelho de som, ligamos na bateria bem no meio da praça.
E eu levava o microfone com o cabo bem comprido, que eu gosto de andar, ficar bem à vontade e tal. Aí ligamos e o pastor começou a cantar os hinos e o pessoal se organizaram, uma multidão de umas 500 pessoas e vieram em direção a nós. À frente daquela multidão tinha lá uns 20 ou 30 homens armados, revólver, pedaço de pau na mão, facão na cinta, faca e tal, todo mundo armado. E o pastor, quando viu aquela multidão, disse: o senhor quer começar a pregar agora? Eu disse: agora. Aí ele passou o microfone, eu cumprimentei, mas ninguém, todo mundo nervoso, bravo e tal. E eu comecei a pregar. Aí um dos cidadãos que estava à frente daquele grupo, um cidadão de barba grande, chapéu de aba larga na cabeça, se aproximou de mim e olhou para mim e disse assim: o senhor vai parar de pregar ou não vai? Ele tinha um revólver 38 na mão, e eu olhando para ele com o revólver, ele com o revólver na mão: o senhor vai parar de pregar ou não vai? Irmão, mas na hora dá uma frieza na gente assim. É verdade. Dá ou não dá? O senhor já teve essa experiência? Irmão, dá aquele gelo, dá aquela frieza em mim, e o que eu respondo para o homem Jesus? Eu paro ou não paro? E aí, irmão, em questão de segundo, coisa muito rápida, enquanto eu me decidia, eu me decidia para responder, ele olhando para mim: vai parar ou não vai? Enquanto eu me decidia, aí eu senti que caiu sobre a minha cabeça, como se fosse aqui uma chuva, aquele orvalho. Aí caiu. Peraí, irmão, peraí, eu não contei tudo ainda não. Os irmãos gostam tanto que eu nem termino, já dão glória. Peraí, irmão. Aí caiu aquela chuva, irmão. Na hora que caiu, aí eu comecei a crescer. Mas coisa que eu nunca tinha visto, eu nunca vi na minha vida. Eu fiquei grandão, com uns 3 metros de altura, meu braço parecia que estava dessa grossura. O homem do revólver ficou lá embaixo. Eu falei: pronto, agora não tem mais medo dele, ele está pequeno. Aí eu falei: moço, é o seguinte, eu não vou parar de pregar não. Ele efetuou naquela noite 5 disparos, eu não sei para onde, porque em mim não acertou. Quando ele acabou de atirar, eu falei para ele: sabe por que o senhor não consegue me acertar, me alvejar? Ele falou: não, porque o senhor está cheio do demônio, e eu estou cheio do Espírito de Deus agora. Aleluia. Naquela noite eu preguei 1h40, mas não preguei como estou pregando assim, rindo, alegre, não. Eu preguei bravo, porque eu aproveitei que eu estava grande e desafiei todo mundo. Eu falei: vocês são covardes, aqui quem é de coragem aqui sou eu, e a palavra de Deus, a Bíblia. Eu estou com a unção de Deus aqui, mas eu batia na arma dele, no revólver, porque ninguém conseguiu sair também, porque a cidade estava numa expectativa tremenda. Eu batia no revólver, na arma deles, no facão. Vocês são covardes, porque há poder na palavra de Deus, há poder no nome de Jesus Cristo. Mas sabe o que acontece, irmão? Eu tinha preocupação, porque eu sou um homem, sou um ser humano, sou limitado. Meu Deus, a hora que eu acabar de pregar, eu vou ficar pequeno de novo. Esse povo vai fazer o que comigo? E eu ficar: Jesus, é a hora que eu parar de falar. Acontece que eu falei 1h40, quando falei amém, que voltei o microfone para o pastor, pulou do meio da multidão um cidadão forte, também armado, pulou e me abraçou e falou: e tem uma coisa, agora ninguém põe a mão mais no rapaz, porque vocês são covardes mesmo. Ele falou o que quis, ninguém fez nada, agora eu estou do lado dele aqui. Aleluia! Nunca falte óleo sobre a sua cabeça. Jesus nesta noite vai derramar o azeite do Espírito Santo e você vai sair daqui cheio de poder. Aleluia! Nunca falte óleo sobre a tua cabeça. Mas escute, irmãos, a história de Davi não parou aí não. Davi continuou apacentando as ovelhas. Num determinado dia recebeu um recado do pai dele: meu filho, vem para casa. O Davi veio. O Jessé falou: meu filho, faz 40 dias que teus irmãos foram para a guerra, eu não tenho notícia. Eu gostaria que você me levasse esses alimentos para os teus irmãos, esses queijos para o chefe da bagagem, e me trouxesse a notícia, como vai a guerra. E o Davizinho se preparou, foi para a guerra. 17 anos para 18, o garoto não era grande, era um jovem de pequena estatura. E lá se foi para a guerra. Quando ele chegou no arraial, a guerra não era uma guerra fria como hoje, guerra atômica, armas nucleares, não. Era guerra mesmo de sangue quente, de um enfrentar o outro mano a mano, como diz o paulistano. Não é verdade? Era de espada, de pontapés, era briga mesmo física. E o Davi chegou lá na guerra e percebeu um silêncio, não tinha barulho de guerra, não tinha nada. O Davi perguntou para o chefe da bagagem: escute, o que está acontecendo aqui?
Não está parecendo guerra? Eu estou observando um silêncio aqui no campo de batalha. Coincidiu que na hora que Davi chegou, o grande guerreiro dos filisteus, chamado como Golias, ia descendo lá do outro lado do campo dos filisteus. Um homem zarrão de alta estatura vinha descendo. O chefe da bagagem já estava fora do plano de Deus, desviado, sem azeite da unção na cabeça. Falou: olha, Davi, você não sabe o que está acontecendo, meu filho. Está vendo aquele grandalhão que vem descendo lá do outro lado? Mas o Davi ficou procurando, porque quando o homem tem a unção de Deus, nada para ele é grande. Agora, quando perde a unção, tudo é grande para ele. Irmão, como está? Uma luta está grande. Como é que foi o culto? Foi grande demais. E a tribulação está grande, a oferta é grande, os problemas é grande, tudo é grande para ele. Mas o Davi, com a unção, não via grandeza no homem. Cadê o grandalhão? Isso é aquele lá, o Golias. Olha ele lá, ele vem descendo. Porque na realidade o Golias era um anão espiritual agora. Gigante era o Davi, porque tinha a unção de Deus na cabeça. Mas cadê o homem zarrão? Aí o Davi olhou e disse: aquele lá, se é aquele lá. Ele está desafiando o exército de Israel faz 40 dias. E ele falou que se tiver um guerreiro que tenha coragem de lutar com ele e vencer ele, a vitória será nossa. Mas se ele vencer o nosso homem, a vitória será deles. E tem uma coisa, nem mesmo o rei Saul, que é o homem mais alto de Israel, não tem coragem de lutar com ele. O rei está tão apavorado, com tanto medo, que o rei está dando a filha dele em casamento para quem tiver coragem de brigar com Golias. A última coisa que um pai pode fazer é negociar a filha, mas o medo de Saul era tanto que falou: dou minha filha em casamento para quem matar o Golias. E o interessante é que tinha muitos rapazes solteiros em Israel, mas nessa hora todo mundo desistiu de casar, porque não tinha a unção de Deus na cabeça. Ninguém queria casar com a filha do rei. Mas irmãos, quem é que não queria casar com a filha do rei de Israel, mas tinha que matar o Golias? Então todo, não quero casar. Aí o Davi disse: não estou preocupado com o casamento, eu quero saber com quem eu tenho que falar para brigar com Golias. Você tem que falar com Saul, com o rei de Israel. Aí levaram o Davizinho na tenda de Saul, um homem zarrão. A Bíblia diz que ele soube sair a todos os demais homens de Israel do ombro para cima. Todos os israelenses estavam do ombro para baixo de Saul. Aquele homem forte, corpulento, fisicamente muito forte. Aí chega o Davi, aquele garoto, bate na porta da tenda do Saul. Saul saiu de lá amedrontado. O que você quer aqui, meu filho? O que você veio fazer na guerra? Aqui não é lugar de menino, de criança. Se eu quero brigar com o Golias. O Saul olhou: peraí, você tem certeza? Está falando verdade? Eu quero brigar com Golias. Meu filho, você não tem condição. O Golias é estratégico, é guerreiro, é treinado nas academias dos filisteus, é homem que já trouxe muita vitória para os filisteus. Você é um pastorzinho de ovelha, uma criança. Você não tem tática de guerra. Como é que você vai lutar com esse homem? O Davi falou: rei, vou te contar um testemunho aqui, porque a fé vem pelo ouvir. Aí eu vou dar um testemunho da minha vida. Tá vendo esse meninozinho aqui, franzino, pequeno? Tô vendo. Olha, eu já matei um leão com a mão desarmada, em nome do Senhor dos Exércitos. Eu peguei pela barba e matei. E matei um urso também. A fé do Saul cresceu. Você fez isso? Fiz em nome do Senhor dos Exércitos. O Saul falou: você tem coragem? Tenho, e vou matar esse Golias também, em nome do Senhor dos Exércitos. Aí o Saul falou: tá muito bem, só que você não tem arma de guerra, você não tá trajado, não está fardado, como você vai? Pega as minhas vestes. Mas o homem zarrão bota as vestes de guerra no coitado do Davi. Aí o rei Saul arranca da couraça de aço, bota a couraça para você não ser alvejado no tórax. Aí bota uma couraça. A história diz que a couraça de um guerreiro chegava a pesar 60 quilos. Já pensou uma couraça de aço de 60 quilos nas costas, no peito, nas costas de um garoto de 17 anos? O coitado do Davi chegou a gemer, se encolheu tudo com aquele peso. O rei arranca a espada, amarra na cinta de Davi. O Davi lá na frente, a ponta da espada arrastando lá atrás. Calça as botas no Davi. As botas do Saul batiam quase na cintura do Davi. Bota o capacete dele na cabeça do Davi. O capacete estava no tórax do Davizinho. O Davi tentou andar, disse: não, rei, eu não posso nem andar, eu estou todo amarrado. Jogou aquilo tudo, roupa, jogou capacete, couraça, jogou tudo para lá. Se eu vou lutar com esse homem, em nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia! Em nome do Senhor dos Exércitos! Aleluia! Outro dia eu estava pregando numa região de Rondônia, uma região de muito pistoleiro. Aí um cidadão muito importante da cidade perguntou para mim: pastor, o senhor não carrega uma 765 não dentro da mala? Eu disse: não. Mas tu desafia todo mundo, manda pro inferno, fala que vai pro céu depois e tal, faz a ferida e cura. O senhor não tem medo não, porque aqui os pistoleiros atiram. Eu disse: não, eu não carrego arma, não carrego nada, eu carrego a Bíblia, a palavra de Deus. Esse é o segredo que a igreja cresce, porque a unção de Deus não tem alma, não tem nada.
Aleluia. Aí o Davi passou a mão numa funda, num alforje de pastor e disse: eu vou lutar com esse homem com essas armas que eu tenho aqui. Mas isso aí, Davi, é arma de pastor, mas eu vou com elas em nome do Senhor dos Exércitos. Aí começa o segredo da vitória de Davi. A Bíblia diz que Davi começou a descer. O segredo foi isso, começou a descer. O mal de muita gente é que começa subindo, aí cansa logo. Mas Davi começou descendo. Quando você cansa, já está longe. Davi começou descendo. O segundo segredo da vitória de Davi, a Bíblia diz: Davi correu para a peleja. O mal de muita gente é que corre da peleja, mas Davi correu para a peleja. Outro dia uma irmã me procurou e falou: pastor, eu estou apavorada. Por que, irmã? Porque o diabo anda correndo atrás de mim. Eu não sei mais o que eu faço. O senhor tem uma solução? Eu disse: corra atrás dele, irmão. Mas pastor, corra atrás dele, inverta a situação. Mas que negócio é esse? O diabo não corre atrás de mim, é eu que corro atrás dele. A Bíblia diz: resistir o diabo e ele fugirá de vós. Aleluia! Eu tenho exemplo visível e apalpável do meu ministério. Eu orei por uma moça possessa de demônio no Rio de Janeiro e falei para aquele demônio: saia desta vida e saia do Rio de Janeiro também, em nome de Jesus. 15 dias depois eu vim pregar em Belém, no estado do Pará, e na hora apareceu um outro rapaz endemoniado, e o pastor Firmino, pastor da igreja, falou: pastor, já que deixa que eu expulso o demônio. Aí chegou e falou: demônio, o que tu veio fazer aqui em Belém? Ele falou assim: eu estava lá no Rio de Janeiro a semana passada, esse camarada me botou para fora de lá, agora eu vim para o Pará e já veio também para cá. Aí o pastor Firmino falou: demônio, saia desta vida e vá para a China. Eu falei: vá logo, porque senão eu chego lá na China para te botar fora de lá, porque a Bíblia diz: do Senhor é a terra, o mundo e aquele que nele habita. Você é intruso. Irmão, o crente e a igreja não tem que correr do diabo, não. O diabo é que tem que correr de nós. Eu vejo o diabo assim, ele de frente com a igreja de frente para ele. A igreja empunhando a espada do Espírito e a unção de Deus na cabeça. A igreja vai em cima dele, ele vai olhando de fasta. A igreja vai empurrando, em nome de Jesus. E a Bíblia diz: aonde pisar a planta dos vossos pés, aí será vosso. A igreja vai ganhando espaço. E ele vai indo de ré, e a igreja vai empurrando. A igreja vai empurrá-lo até ele cair no lago de fogo ardente. E a nossa vitória ser completa para sempre. Oh, aleluia! Davi correu para a peleja, e a Bíblia diz que ele atravessou o ribeiro. Terceira razão da vitória de Davi, além da unção de Deus na cabeça: ele atravessou o ribeiro, e na hora que ele atravessou o ribeiro, ele pegou 5 pedrinhas do ribeiro. Os senhores sabem que aquelas 5 pedrinhas representam os 5 nomes de Jesus Cristo, registrado no livro de Isaías, capítulo 9, versículo 6, onde diz: Deus forte, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz e maravilhoso. Ele pegou as 5 pedrinhas e botou no alforje de pastor. E aí a Bíblia diz: ele entrou primeiro no campo do inimigo. O segredo é exatamente isso, é entrar no campo do inimigo antes que o inimigo entre no nosso campo. Um irmão da minha igreja chegou uma certa vez chorando na minha casa: pastor, tem um macumbeiro acendendo vela na porta da minha casa. O que é que eu faço? Vá na porta da casa dele fazer culto, cante na porta da casa dele, ore que ele deixa de vir na tua casa, porque você não vai até o inimigo, ele vem até você. Davi não esperou, Davi entrou primeiro no campo do Golias, e a Bíblia diz que Davi se preparou para a peleja. E o Golias olhou para o Davi e disse: você, menino, vem lutar comigo. Eu vou te matar, vou te dar a tua carne para as aves do céu comer, as aves de rapina. Você não tem condição de lutar comigo, eu sou o Golias. Davi falou: você vem a mim com espada, com armas. Agora eu vou indo aqui em nome do Senhor dos Exércitos. Em nome do Senhor dos Exércitos. Em nome do Senhor dos Exércitos. É o que eu disse. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Esse nome para mim é tudo. Esse nome é maravilhoso. Às vezes eu ando dizendo o nome de Jesus direto. Tem irmãos que falam: mas o senhor até fala rindo, brincando, contando caos. Não, é um mistério. No nome de Jesus Cristo. No nome de Jesus Cristo. E o Golias estava todo protegido, coraça de aço, um capacete de bronze que tapava toda a cabeça de Golias, e ficava só uma partezinha descoberta aqui, entre os olhos e aqui em cima do nariz. E o Davi passou a mão no alforje de pastor, meteu a mão no alforje, e aí é que entra a unção de Deus na cabeça. Ele pegou a pedra, maravilhoso, o Espírito Santo falou: não é essa. Pegou a pedra, conselheiro, o Espírito Santo falou: não é hora de conselho, Davi. Aí ele pegou a pedra, Pai da eternidade, também não é essa. Aí ele pegou a pedra, Deus forte, o Espírito Santo falou: é essa. A unção na cabeça, a pedra Deus forte. Aí ele bota a pedra Deus forte na cabeça. Agora o que tem que fazer, Espírito Santo? Roda a funda, Davi. Aí ele corria em direção ao Golias, rodando a funda com a pedrinha na funda. Mas a pedrinha é pequenininha. E ele rodava, talvez dizendo, quem sabe até o Salmo 23, o Senhor está comigo, o seu cajado, a sua vara me consola. Ainda que eu passe no vale da sombra da morte com esse Golias, eu não temerei mal algum. Rodando ali a funda, dizendo o Salmo 91, e está correndo. Mas ele tinha um problema, era acertar o alvo. O Golias era um homem estratégico, tentaria se defender.
e só tinha em cima do nariz descoberto. E como é que ele ia vejar? Ele preocupado, meu Deus, como eu faço para acertá-lo? E o Espírito Santo lá no cérebro de Davi: solte a pedra, Davi, e deixe a pontaria comigo. Aleluia! Porque aquilo que você não pode fazer, Deus se carrega. Oh, xaramaraba, xuricandereba, xarabaia. Solte a pedra e deixe a pontaria comigo. E o Davi soltou a pedra, a mão de Deus pegou a pedra, e Deus deu um murro na testa do Golias, e o Golias caiu morto. Oh, aleluia! Nunca falte óleo sobre a tua cabeça. Oh, xarabara, xaramai de goberrébia, canto riva, naiva, chubi andarábia. Eu tenho certeza que muitas pessoas vão sair daqui nessa noite e nunca mais serão mesmos. Aleluia! Porque numa reunião como esta, Deus faz o azeite celestial chover sobre a cabeça do seu povo, porque Deus vem na igreja procurar homens diferentes, homens espirituais, homens que possuam a glória. Deus está procurando homens para mudar o rumo da nação brasileira, para mudar tudo nesse país, e esses homens serão encontrados dentro da igreja, se nós acreditarmos no poder de Deus. Deus hoje está derramando o azeite, porque Ele está aqui. Eu sempre falo, Ele vem na igreja, Ele enche do Espírito Santo e sai procurando homens. Ele quer homens que tenham comunhão com Ele, como Enoque, a ponto de andar 300 anos com Ele. Ele quer homem justiceiro como Noé, homem que tenha fé como Abraão, homem prudente como Isaac, homem que tenha visão como Jacó. Ele quer homem fiel como José no Egito. Ele quer homem manso como Moisés. Ele quer homem constante como Josué. Ele quer homem voluntário como Samuel. Ele quer homem conformado como Gideão, poderoso como Sansão, corajoso como Davi, sábio como Salomão. Ele procura homem avivado como Elias, decidido como Eliseu, provado como Jeremias, experiente como Ezequiel, purificado como Isaías, consagrado como Daniel e sincero como Jó, para usar nesta obra. Aleluia! Ele está derramando azeite aqui nessa noite. Aleluia! Vamos ficar em pé, por favor. Por favor, os irmãos que estão sentados, todos nós em pé. Epa, xarabacara, machuri, havai, belvas, fel. Oh, glória! Irmãos, tem irmãos pulando aqui de alegria, gritando. Os nossos amigos já conhecem bem crente, já sabem que é assim mesmo. Não precisa ficar com medo, assustado. É o poder de Deus, irmão, é a glória, é o fogo. O camarada que entra bonitinho, gravatinho, arrumadinho, sai molhadinho, suou todo desajeitado, desarrumado de gritar, de pular, de saltar, porque ele não consegue controlar o poder de Deus. A unção, o fogo. Eu estava numa igreja quando chegou dois rapazes bonitos, simpáticos, cada um com uma guitarra nas costas. A igreja estava como essa repleta. Os dois olhou na porta e falou: não tem lugar para nós dois hoje aí dentro. Eu fiquei preocupado, meu Deus, os rapazes são tão grandes que não cabem dentro da igreja. Mas ajeitaram um lugarzinho para eles na frente, eles se assentaram lá. Daqui a pouco Deus mandou a unção, o fogo caiu no meio da igreja, fogo de Deus. Mas caiu mesmo. E aqueles rapazinhos foram queimados, batizados com o Espírito Santo. Daqui a pouco eu olhei, os dois estavam lá debaixo do banco, dando glória a Deus. Eles não cabiam na igreja, mas quando o fogo queimou, cabiam debaixo do banco, lá chorando. As camisas branquinhas, toda suja, dando as lágrimas. Eu disse: é isso aí, irmão, é fogo. Quando uma pessoa morre queimada, eletrocutada, ele fica pequenininho, porque o homem é composto de 65% de água, aí a água sai todinha, ele fica pequenininho. Assim é o crente, o fogo cai, a unção cai, unge, ele desaparece, aí só fica Jesus nele, aí ele não se domina mais. Aí ele não se controla, ele dá glória, ele chora, ele pula, ele salta, ele não tem nem aí. Eu preguei numa igreja outro dia aí no Pará, e aí um irmão trouxe a filha dele que era crente da igreja batista tradicional. Se tiver algum irmão batista, não me ignore, porque o fogo vai queimar você também. Batista tradicional, e ela toda arrumadinha, toda bonitinha, cheia de pintura, toda ajeitada. E o irmão falou: pastor Jacques, eu gostaria tanto que a minha filha fosse batizada com o Espírito Santo, mas ela não crê.
Mas ele botou ela lá na frente e tal. Mas eu ria demais, irmão, porque o fogo pegou ela também. E na medida em que ela foi chorando, dando glória, pulando, suando, aí o batom foi derretendo, a pintura foi derretendo. Ela não parecia mais aquela mulher bonita, não, estava toda pintada. Parecia mais uma palhaçada que ela fazia. E eu dizia, isso aí, Jesus, manda mais. Poder de Deus, a glória de Deus. Ela esqueceu da etiqueta, esqueceu de tudo, porque a unção de Deus entrou naquela vida. Oh, Xamaria, Xamarabaraia. Irmão, amigos, essa unção faz a gente esquecer. Eu já tenho alguns anos de ministério de pastor e não perdi essa graça não. Outro dia eu voava de Brasília a Belém e aí o Espírito Santo encheu quando eu estava dentro do avião. E eu fiquei cheio, eu vi uma nuvem branca e Deus me mostrou a sua glória através daquela nuvem, aquela coluna maravilhosa. E eu comecei a falar em língua estranha. A comissária correu para lá e falou, o senhor está passando mal? Eu falei, não, eu estou passando é bem. Aleluia, que coisa gostosa. E a moça olhou para mim, mas o senhor está falando o que, moço? E aí ela tentou falar inglês, falei, não, filha, você não vai falar essa língua não adianta. Ela pensou que eu era americano e tentou conversar comigo, não adianta. E eu falei, deixa eu à vontade, que eu estou falando com Deus aqui, glorificando a Deus. Irmão, é um poder, é uma glória, é uma força, é uma alegria, é coisa de Deus. Oh, a chuva do Espírito está caindo, a unção de Deus está caindo, a glória de Deus está caindo. Deus está agora aqui, derramando a sua glória.